A gente pode começar. E então queria dar as boas-vindas a todos e todas que estão com a gente hoje, né, nesse agosto ensolarado. Eu queria começar agradecendo, né, a toda a nossa equipe que está aqui com a gente, explicar o que é esse espaço, né? O Café com Atenção Plena é uma atividade que a gente desenvolve há muitos anos, né, por esse projeto que é o Medita SUS, que faz parte desse nosso grupo de pesquisa, extensão, ensino, assistência, em que a gente desenvolve várias atividades de mindfulness no campo da saúde e da educação. E como parte dessas atividades, a gente entendeu que era muito legal, nos sábados de manhã, poder tomar café da manhã com a comunidade acadêmica, com a comunidade geral, e falar um pouquinho sobre temas de mindfulness que são caros para a gente, porque a gente sabe que, apesar de mindfulness ser uma ferramenta muito interessante, né, um modo de viver que traz muitos benefícios, ele muitas vezes não é muito acessível para a população em geral. E a gente começou presencialmente, então a gente usava o campus da UERJ, fazia um café da manhã junto, mas desde a pandemia a gente tem entendido que, apesar da gente não poder estar junto, né, de corpo presente, a atividade online traz possibilidades muito legais para a gente, como de ter palestrantes e convidados que são de vários lugares do Brasil e do mundo. Então a gente entende que tem esse grande valor, apesar da gente também achar super legal poder estar juntinho. Então, eu sou Débora Teixeira, sou médica de família e comunidade, sou professora da Faculdade de Ciências Médicas, uma das coordenadoras desse projeto. E aí, hoje, a gente retoma as atividades do Café com Atenção Plena com uma convidada muito especial, que é a Luciana Orange. A Luciana é nutricionista pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em nutrição pela UFPE e com pós-doutorado em saúde coletiva pela Unifesp. Ela é professora associada da Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico de Vitória. E tem uma vasta experiência com nutrição, né, com ênfase em nutrição clínica, e ela é instrutora de um protocolo de mindfulness para alimentação, mindful eating, né, que a gente usa os termos em inglês, que ela vai explicar um pouquinho para a gente hoje, um pouco como é essa implementação desse protocolo. Além disso, ela é vice-coordenadora de um ambulatório de extensão em transtornos alimentares lá na UFPE. Então, é um grande prazer ter a Luciana aqui. Eu queria até pedir, né, para os nossos colegas do nosso projeto também se apresentarem e convidar todo mundo para a gente começar. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço o convite. Vou me apresentar então. Sou Pedro, sou preceptor na UERJ, né, sou psiquiatra. Também tenho formação como instrutor de mindfulness. E junto com a Débora aí, a gente trabalha com uma disciplina que a gente oferece mindfulness para os estudantes de medicina e enfermagem da UERJ. Enfim, também tenho bastante curiosidade, né, nesse campo do conhecimento que é o mindfulness, né? E não tenho tanta experiência com mindful eating e vai ser um prazer aprender com a Luciana um pouco sobre as técnicas desse protocolo, né, que ela fez formação. A Luciana me mandou um PowerPoint para compartilhar, mas acho que não sei se ela consegue compartilhar, né? Acho que tem essa opção, né, com o convidado. É, como eu vi que era no Zoom, né? Eu enviei, mas eu posso tentar compartilhar por aqui. Não sei se, como eu não sou como é que chama? Esqueci agora o nome. Administradora, né, da chamada, aí eu não sei se eu consigo compartilhar, por isso que eu te enviei. Mas deixa eu ver se eu Ah, tá. consigo. Se você não conseguir, eu mando para Débora, que eu acho que ela quer dizer. É, deixa eu ver. Porque aqui a gente usa muito o Meeting, né, o Google Meeting. Mas o Zoom eu não tenho muita. Eu vou aqui nesse mais, né? Mostrar. E não. Não tô sabendo como é que compartilha. Aqui para mim não tá aparecendo. Essa opção de. No meu tá aparecendo. Do lado mais tem compartilhar. Não sei se aparece no seu.
Pedro, Não, você já está com a apresentação, de repente compartilha você para facilitar para a Tá. Luciana, que aí ela vai nos avisando quando que ela quer que é, eu acho que é uma, facilita. uma apresentação bem simples, assim, porque, na verdade, né, era para a gente conversar mesmo. Uhum, claro. Deixa eu compartilhar aqui. Eu já te autorizei para compartilhar, Pedro. Vê se vai dar certo aí. Tá, deixa eu só abrir o arquivo aqui. Só rapidinho aqui, fechar aqui a janela. Se tiver com dificuldade, Pedro, manda para mim que eu compartilho aqui também. Não tem E problema. também, se vocês não conseguirem, não tem problema, viu, gente? É só para direcionar mesmo, ficar assim mais ilustrativo, mas a Agora, gente pode conversar. e- Conseguiu? peraí. Vai ser- eu acho que eu tô tendo problema. Vou te mandar, Débora, porque tá dando um problema aqui. Você vai mandar pelo WhatsApp ou pelo e-mail? Mandar pelo WhatsApp. Mandar pelo WhatsApp. Pronto, mandei. Pessoal, vocês estão vendo a apresentação? Ela está carregando. Vocês estão vendo? Sim, eu tô vendo. Então, ótimo. Então, Luciana, quando você quiser começar, você só me avisa que eu vou passando os. Então, gente, quando quiserem, não sei se a Luciana. Tô Luciana, você aqui. está vendo a apresentação? Quando você quiser começar, Tô você me avisa sim. que eu estou passando. Ok. Bom dia a todos e a todas e a todos. Como a Débora já me apresentou, né? Meu nome é Luciana Orange. Eu, né, tive o privilégio aí de ser convidada por essa equipe maravilhosa, o Pedro, né, a Débora, para estar hoje aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Agradeço, né, desde já o convite, né, do Pedro, assim, né, na pessoa do Pedro, para estar aqui com vocês hoje, colaborando, né, trazendo um pouco da minha experiência com o Mindful Eating. É, a Débora já me apresentou, né, pode passar, por favor, Débora? Aqui só um pouquinho, né, um resumo da minha trajetória aí, da minha história aí, da profissional, né. Eu sou mãe de Maria Clara, que tem 20 anos já. Gosto de dizer, né, porque às vezes a pessoa pensa que Maria Clara é um bebê, né, mas já tem 20 anos, já é universitária também, né. Sou casada há 29 anos com César Orange, sou nutricionista, né,
tenho formação em nutrição pela UFPE e fiz o meu mestrado e doutorado também na UFPE, né, Universidade Federal de Pernambuco. É, sou cria, né? Eu digo que sou cria da UFPE. E depois desses longos anos aí, né, eu me formei em 1997, né? Muita gente aqui talvez não era nem nascido, né? Principalmente os estudantes. É, e assim que eu me formei, né, eu tentei fazer o mestrado, a seleção do mestrado, na época eu não fui selecionada e fui aí enveredando na área da nutrição clínica, que foi uma área que eu me identifiquei mais, né, na nutrição. Eu digo que a nutrição é muito ampla, né, a área da nutrição, e eu era a tipo de estudante que gostava de tudo da nutrição, né, de todas as áreas, não tinha aquela preferência, eu quero trabalhar em tal área, né, eu vejo hoje meus alunos, muitos deles entram já, assim, com um objetivo, né, na formação, na especialização, mas eu realmente amava, assim, a nutrição em todos os aspectos, né, tanto que foi bem difícil, assim, tomar essa decisão, eu vou, é, né, assim, enveredar nisso aqui, vou focar nisso aqui, vou me especializar nessa área, mas, assim, eu digo que a gente, às vezes, não escolhe, né, a gente é escolhido, então, realmente, foram aparecendo as oportunidades na área da nutrição clínica, e foi onde eu me especializei, né, e comecei os primeiros anos da minha atuação profissional em vários hospitais de Recife, trabalhei em hospitais públicos e privados, tive consultório, né, e aí fui, eh, eu gosto sempre de falar desse início, porque eu acho que justifica um pouco, né, da minha busca hoje atual, né, pelas intervenções baseadas em mindfulness, porque nesses primeiros anos de formação, eu percebia muito essa dificuldade, né, a alimentação e nutrição é uma área que vem crescendo cada vez mais, né, hoje a gente abre qualquer programa de televisão, né, internet, né, nas redes sociais, e a gente ouve muito, né, e vê muita coisa sobre nutrição, sobre alimentação e nutrição, e cada vez mais, né, as pessoas, começam a compreender a importância, né, de uma boa alimentação e de um bom estilo de vida para uma maior longevidade, né, para uma melhor qualidade de vida, e só que, embora, né, nós saibamos todos os benefícios de uma boa alimentação e nutrição, ainda assim, muitas pessoas, né, eu diria a maioria das pessoas tem dificuldade, né, no seu dia a dia, fazer de fato melhores escolhas alimentares. E eu observava isso na minha prática clínica, né, eu atendia os meus pacientes, né, muitas vezes com alguma comorbidade, diabéticos, hipertensos, né, pessoas com obesidade, e eu ouvia deles essa dificuldade de manter, né, uma boa qualidade, porque a nutrição, ela tem, tradicionalmente, esse caráter muito prescritivo, né, então, você atende uma pessoa, você ouve, né, as demandas daquela pessoa, você analisa, né, faz toda a avaliação, do estado nutricional daquele indivíduo, e a partir disso você prescreve, né, um plano alimentar, uma dieta, né, como queiram chamar. Mas o quanto, né, essa pessoa de fato vai conseguir manter aquele padrão alimentar que você está sugerindo, aquela prescrição dietética que você está sugerindo, esse é o ponto mais desafiador, né, eu acho que da nossa profissão. Então, eu observava muito isso na minha prática clínica, né, quando o paciente estava num ambiente hospitalar, onde você ali tinha um maior controle, né, ele praticamente só consumia o que era ofertado, enfim, né, o que chegava lá para ele como refeição, você acaba tendo um controle mais adequado, eu digo controle no sentido do consumo, né. Então você como profissional sabe ali o que você está ofertando, né, você, eh, sabe exatamente o que ele está recebendo, o que ele está consumindo, né, mas quando ele vai para casa, né, quando ele tem essa autonomia, recupera essa autonomia de escolher seu alimento, de fazer suas refeições, isso foge totalmente, né, da nossa observação, né, do que de fato ele está conseguindo, né, em todos os aspectos, tanto os socioeconômicos, como, de preferências mesmo alimentares, né, enfim. E eu acho que foi, assim, eu hoje, né,
quase 30 anos de formada, eu percebo, eu faço uma reflexão, faço uma retrospectiva mesmo, dessa minha experiência como nutricionista na área da clínica, e acho que muito justifica, assim, minhas escolhas, né? Como eu fui, aos poucos, chegando, né, nessa parte da saúde mental, querendo compreender um pouco, né, do quanto a nossa, o nosso comportamento alimentar, ele é influenciado, né, por vários aspectos do nosso dia a dia. Nossa história, né, nosso convívio familiar, nossa vida, né, sociocultural, enfim, né, política, né, enfim, muitas coisas influenciam o nosso comportamento alimentar. E aí eu fui percebendo, né, essa necessidade de investigar mais, porque nem sempre o que eu prescrevia como nutricionista, de fato, aquela pessoa seguia, né, conseguia manter aquele padrão. E aí, né, depois de alguns anos, já na minha atuação hospitalar, né, basicamente mais dentro dessa área do hospitalar, eu voltei à universidade para fazer o meu mestrado, né, que foi uma coisa que eu sempre desejei, né, fiz algumas especializações, mas sempre tinha aquela vontade, né, eu me identificava com a vida acadêmica. E aí, depois de alguns anos de formada, eu voltei, fiz o mestrado, fiz a seleção do mestrado, doutorado, e fiquei, né, foram surgindo as oportunidades, né, da área da docência também, e eu fui aí, né, me encaminhando aí para essa vida acadêmica, fiz a seleção, né, da universidade, abri um campus novo, né, com o processo de interiorização das universidades, a Universidade Federal de Pernambuco abriu alguns campos no interior do Pernambuco, e o campus, o Centro Acadêmico de Vitória, né, o nosso campus, ele fica em Vitória de Santo Antão, que é em torno de 50 quilômetros de Recife, que é onde hoje eu, né, sou docente, é, e estou lá já há 2009, 27 anos, né? Ou 17 anos, né? 17 anos. Então, é, enveredei na universidade em 2009 como docente, aqui no Centro Acadêmico de Vitória, né? Hoje eu moro em Vitória de Santo Antão, eu sou de Recife, mas eu optei em vir morar aqui em Vitória por uma série de motivos, e estou aqui, né? E em 2019 eu decidi fazer um pós-doc aí em São Paulo. Foi quando eu comecei, né? Assim, como eu disse, já no mestrado e doutorado, eu comecei a estudar um pouco sobre saúde mental. Só que nessa época era mais voltado para a dependência química, né? A relação entre alimentação e nutrição e a dependência química. E fui me aperfeiçoando, né? Me aprofundando sobre essa temática, sobre os transtornos alimentares também. E em 2019 eu decidi fazer esse pós-doc, né, lá na Unifesp. Conheci o Mindfulness uns 2, 3 anos antes, né, mais ou menos 2016, 2017, nessa minha busca aí, né, de compreender um pouco mais sobre saúde mental e nutrição. E foi quando eu comecei a ver alguns artigos e também alguns congressos começar a falar sobre mindfulness, né, as intervenções baseadas em mindfulness. E me despertou essa curiosidade, né, de como as práticas de mindfulness poderiam contribuir aí, para que a gente pudesse ter mais consciência alimentar, né, mais é, percepção mesmo, né, conhecimento do nosso comportamento alimentar, porque eu acho que a prática de mindfulness é bem um caminho sobre isso, né. E foi quando eu decidi ir para São Paulo fazer esse pós-doc, lá na Unifesp, no grupo do Centro Mente Aberta, com o professor Marcelo De Mazo. Acho que alguns daqui devem conhecer, né, principalmente os professores. E lá, né, em São Paulo, eu tive a oportunidade, coincidência ou providência, né, nesse ano que eu estava em São Paulo, as autoras, né, desse protocolo de Mindful Eating, que é o MSL, estavam em São Paulo fazendo uma formação para instrutores de Mindful Eating, e eu tive a oportunidade de participar, né, passei alguns dias em retiro lá em Botucatu, e fiz a formação, e hoje, né, eu utilizo
essas práticas, apesar de não estar, né, na assistência hoje como nutricionista, mas tento, dentro dos meus projetos, né, de pesquisa, de extensão, trazer um pouco dessa minha experiência, né, dessa minha formação, das práticas de mindfulness, de mindful eating também. Então, é isso, pode passar. Quer perguntar alguma Eu, coisa, Débora? oi, sim, eu queria só o que você já começou um pouco a trazer para a gente, né, da como o mindfulness entrou na sua vida, na sua carreira e tal. Eu queria só enfatizar, né, que eu acho que é um discurso que a gente escuta várias vezes e que eu acho que é muito interessante para a gente, que é como o mindfulness pode ser uma ferramenta complementar para a gente pensar de forma mais integral, né, mais uh, talvez a palavra holística possa ter um significado que às vezes é meio místico, mas no sentido de ser Uhum. total, né? De a gente Amplo, né? Mais amplo. amplo, ampliado, muito legal isso que você está trazendo. E eu preciso Sim. fazer um aporte aqui como médica de família, porque eu acho que tem uma coisa muito bonita no que você está trazendo. Eu não sei se você sabe um pouco dessa história, mas existem dois programas pioneiros de medicina de família e comunidade no Brasil, um deles aqui na UERJ e o outro em Vitória de Santo Antão. Foram as primeiras residências de, Uhum. na época, medicina Sim. geral comunitária, e isso faz 50 anos, né? Eu acho Uhum. que é muito legal, assim, né? Eu acho que tinha que falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que o trabalho que você está falando, desse desafio, né, da nutrição como uma prática prescritiva, do tipo, eu te dou um roteiro e você segue. E na vida é muito mais complexo que isso, né? A vida das pessoas não Certeza. tem um roteiro. É o que a gente vê Uhum. muito na atenção primária, é o que o Pedro vê na saúde mental, né? Que se fosse simples assim, né? Que, quem dera Ah, fosse simples assim, a gente dá né? um roteiro, né? Eu brinco com os meus pacientes, falei assim, olha, se fosse assim, eu também queria um para mim, né? Para nossa um roteiro e tá tudo certo e tá tudo resolvido, né? Então, imagino que você vai falar mais para frente um pouco, mas eu queria só enfatizar que eu acho que para nós é muito interessante ver que várias áreas do conhecimento reconhecem mindfulness como uma ferramenta que pode ampliar, né, essa abordagem, essa reflexão, seja na promoção à saúde ou seja no enfrentamento de problemas tão sérios como transtornos alimentares, né? Então, só queria Sim. fazer esse aporte aí e te pedir para seguir. Ah, ok. Então é isso. Eu acho que a gente pode passar para o próximo slide. Então eu faço um convite, né? A gente sempre, quando nós podemos, né, convidar as pessoas para experienciar o mindfulness, acho que vocês já tiveram algumas experiências aqui, mas antes de me aprofundar mais sobre essa conversa, eu queria convidar, né, todos que estão aqui hoje para a gente fazer uma prática rápida, né, de aterrissagem. Eu acho que vocês já devem ter tido essa experiência. Fiquem bem à vontade, né, para se sentirem confortáveis da gente fazer essa prática rapidinha. Que a gente chama, né, da prática de 3 minutos. Vocês podem permanecer aí sentados, quem estiver deitado, né, de uma forma confortável, mas ao mesmo tempo atenta, para que a gente possa fazer essa prática, para que a gente possa começar, né, esse café aí, essa conversa de forma mais presente. Então, vamos lá? Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, colocar as mãos, né, se estiver sentado, as mãos sobre as pernas, ou apoiadas, né, na cadeira, onde estiverem. Quem estiver deitado pode permanecer deitado, com os braços ao lado do corpo, né, numa posição confortável, mas ao mesmo tempo atenta. Quem estiver sentado pode apoiar os pés no chão, observando aí, né, se estiver descalço, a temperatura do piso, onde seu pé toca aí essa superfície. Você pode prestar atenção ao seu corpo, ir em contato com essa superfície onde você está nesse momento, seja na cama, na cadeira. Observe esse contato do corpo.
com essa superfície, observando a temperatura, a textura, como seu corpo está nesse momento, a posição que você está, tentando soltar esse corpo, relaxar esse corpo. E eu convido vocês também agora para prestar atenção na temperatura do ambiente onde você está, sem nenhum julgamento, apenas observando se está quente, se está frio, se está fresco, se é agradável, se é desagradável, se é confortável, se é neutro. E você pode aproveitar também para prestar atenção nos sons que estão nesse ambiente. Se você consegue observar algum som, algum ruído, às vezes barulho dentro da sua casa ou do ambiente onde você está agora, ou fora do ambiente, tentando buscar com atenção os sons que surgem ao seu redor. Pode ser o som de algum aparelho que esteja ligado, uma TV, um ventilador, um ar-condicionado. Ou também você pode não ouvir nenhum ruído, nenhum barulho, apenas o silêncio. E aí eu convido vocês agora para prestar atenção à respiração, sem forçar nada, apenas observar como o ar entra na sua inspiração e como o ar sai do seu corpo através da expiração. Você pode observar a temperatura do ar entrando pelas suas narinas e saindo das suas narinas. Provavelmente um ar mais frio quando entra pelas narinas na sua inspiração e mais aquecido quando sai pela sua expiração. Você pode levar sua atenção também para os movimentos que seu corpo faz ao respirar. Movimento do nariz, das narinas, o movimento do seu abdômen, contraindo e relaxando por causa da sua respiração. Você pode perceber também que o seu corpo vibra um pouco quando você respira. E você pode apenas observar um pouco esse movimento da entrada e da saída do ar. Essa respiração está tranquila, essa respiração está rápida, ofegante, ou se ela está bem lenta, bem tranquila. Você não precisa fazer nenhum julgamento sobre isso, apenas observar.
E aos poucos você pode ir movimentando seus dedos dos pés, das mãos, seu corpo, onde você está. Quando você se sentir confortável, você pode abrir os olhos. Tudo bem por aí? Que bom. A gente pode passar para o próximo slide, Débora, por favor? Então, falei um pouquinho, né, para vocês dessa minha trajetória aí, dessa minha descoberta do mindfulness. Mas antes de falar dessas vivências, né, de algumas fotos aí que eu trouxe sobre essa minha experiência com o mindfulness profissional, gostaria de fazer um adendo, né, o que a Débora falou, sobre o mindfulness em si, né? Como eu falei, assim, 2016, 2017 foi que eu comecei, né, a ouvir falar sobre essa palavra, mindfulness. Eu ficava, e eu fiquei, né, bem curiosa, porque eu sempre, né, como eu disse, já antes no mestrado, doutorado, vim estudando sobre essa questão da saúde mental, e assim, né, me encantei, na verdade, com mindfulness. E fui buscar na literatura, ler algo sobre, né, e conversar com alguns profissionais, né, que tinham a formação, o próprio professor Marcelo Demaso, né, a Vera Salvo, que é uma grande instrutora de mindfulness também, e é nutricionista. E eu vi uma vez, né, conversando com o Marcelo, ele falou para mim, né, antes de você trabalhar com mindfulness, pesquisar sobre mindfulness, conhecer, né, se formar, conhecer mais sobre as práticas de mindfulness, é importante você viver o mindfulness, né? O próprio John Kabat-Zinn fala sobre isso, né? Então, não dá para você trabalhar com mindfulness sem você vivenciar o mindfulness, né? É como se a gente tivesse falando de algo que a gente não conhece, né? E realmente, assim, né? Fez todo sentido para mim, né? Eu fiz o meu primeiro curso ainda em Recife, eu soube, né? Procurei saber onde tinha um instrutor de mindfulness que oferecia cursos, aqueles cursos básicos, e fiz, né? E foi assim, uma experiência fantástica, né? Eu fiz como, né, a gente diz no mindfulness, com aquela mente de principiante, né, totalmente aberta, totalmente curiosa, né, conhecendo as práticas, compreendendo um pouco sobre como era essa experiência, e foi muito importante assim na minha vida, né, tanto pessoal como profissional, ter essa primeira experiência antes mesmo, né, de ir para São Paulo e de começar a pesquisar e de fazer a formação, começar a praticar, né, tentar praticar no meu dia a dia, né? Eu acho que para gente que é instrutor e para gente que trabalha com essa temática também, o mais desafiador é trazer isso para a sua prática pessoal, né, diária, porque a gente vive num mundo tão acelerado, né, onde eu ouvi duas pessoas dizendo assim: meu Deus, a gente já está em agosto, daqui a pouco já estamos na metade de agosto, já começa as lojas, as ruas se enfeitarem para o Natal, né? E a gente, um dia desses, nós estávamos festejando o Ano Novo. E, assim, foi uma coincidência, né? Duas pessoas eu estava conversando e falou exatamente isso. Mas é porque a gente vive tão, né, sem tanta presença, né, sem estar de fato presente, porque quando a gente fala sobre mindfulness, eu nem estou falando dessas palavras, né, da origem da palavra, porque eu acredito que vocês já devem ter tido outros encontros que vocês falaram sobre isso, mas nós né, que trabalhamos com as intervenções baseadas em mindfulness, sabemos que da origem, né, da palavra do mindfulness é essa consciência, essa atenção, né, ao presente, estar presente, né, traduzindo, né, para o português, a gente chama de atenção plena, né, o momento presente. Então, nós estamos cada vez menos presentes, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, porque o tempo é o mesmo, né, o número de dias, o ano ele tem o mesmo número de dias, o mesmo número de horas, né, mas essa sensação de que
o tempo está passando rápido demais, quando a gente vê já está na metade do ano, mais da metade do ano, é exatamente por isso, né? Porque nós estamos muito envolvidos com outras atividades, né? Tão mergulhados no que estamos fazendo, né? E esquecendo um pouco de ser, né? E a gente está muito nesse modo fazer, nós acabamos nos afastando, de fato, do, do dia, né? Da presença, das horas do dia, né? Das coisas que acontecem ao redor, ao nosso redor, durante o dia. E essa percepção de que o tempo está voando é exatamente por isso, né? Então, é por isso que eu falei, né, da importância da prática diária do mindfulness, né? É muito difícil a gente incluir, né, um tempinho assim, porque às vezes a gente está tão envolvido que a gente nem lembra. Quando a gente lembra, já acabou o dia, né? E quando a gente tenta fazer alguma prática, a gente está tão cansado que a gente dorme. A verdade é essa, né? Porque às vezes até as pessoas têm essa ilusão, né, que assim, todo instrutor de mindfulness vive, né, todo dia, faz muitas horas de prática, né? Existem alguns que sim, né? Mas eu estou falando aqui um pouco da minha experiência pessoal. Então, às vezes eu, né, caio assim, opa, peraí, né? Vamos desacelerar aqui, né? Vamos fazer uma prática. Às vezes até durante o meu dia, quando eu me percebo muito agitada, muita coisa para dar conta, muitas atividades naquele horário, que eu sei que estou vendo o tempo passar e não estou conseguindo dar conta, e que eu estou muito agitada, eu digo, peraí, né? Paro e tento fazer uma prática de respiração, tento fazer um body scan, né? Então, eu acho que como você falou, Débora, o mindfulness, as intervenções, né, as práticas de mindfulness, as intervenções baseadas em mindfulness, é, elas são ferramentas, né, que a gente tem ali, né, é como se a gente tivesse ali um segredinho, né, e aí a gente usa aquilo, né, essa estratégia, né, não posso esquecer que eu tenho essa ferramenta, né, eu tenho que usá-la, né, o meu benefício, seja quando eu me percebo muito acelerada, seja quando eu percebo que preciso estar mais presente, seja para me alimentar melhor, né, estar mais presente nessa refeição, nesse momento de refeição, enfim, né, cada um com os seus, com a sua intenção, né, da prática, mas eu acho que é importante a gente estar sempre lembrando, né, dessa ferramenta que nós Sim. temos e usá-la, né, de forma mais possível, né, e ao mesmo tempo mais adequada durante o nosso dia, né. Acho que, Vamos Luciana, você falar. está trazendo um aspecto muito importante, né? E como a gente também está na universidade, a maioria das pessoas que se aproximam para conhecer são estudantes da área da saúde, né? Seja da medicina, da enfermagem, da nutrição. Eu acho que tem uma ansiedade, e o Pedro, a gente viveu isso essa semana, não sei se o Pedro até quer contar. Porque às vezes a pessoa ela faz uma oficina, né? Estou vendo as fotos aqui das atividades, faz uma oficina, faz um dia, e ela acha tão interessante que ela já quer passar adiante, né? Ela já quer ensinar para os outros, né? Uma aluna veio trazer, não sei se o Pedro quer contar, e às vezes é isso, a pessoa nem tem uma prática pessoal ainda, né? E eu acho que você está trazendo um aspecto muito importante para a gente, como profissional de saúde, que assim. É claro que quem trabalha com isso, né, acredita que tem benefícios, né? Mas primeiro a gente tem que viver na nossa pele, né? A gente precisa praticar e é, introjetar, né, corporificar essa prática, poder incluí-la na nossa vida para a gente depois poder dar para o outro, ensinar para o outro, né, trazer para o outro. Acho que você está trazendo um aspecto que é fundamental, porque às vezes muito bem, de forma muito bem intencionada, às vezes a pessoa já quer sair ensinando aí, mas a gente sabe que tem um caminho que é importante, até para a segurança, né, das ofertas e tudo. Não sei se Pedro quer contar ou podemos seguir. Eu já tive, essa semana teve, né, uma aluna que ficou empolgada, né, queria saber, né, como que ela faz para utilizar isso, no dia a dia da prática clínica, né, e às vezes acaba sendo um balde de água fria, assim, falar, ó, primeiro você tem que ter muito horas de voo, que a expectativa da pessoa é já sair dali, vou ajudar meus familiares, meus pacientes, não sei o que, não sei o que lá. Natural, né? Acho que todo mundo que foi acadêmico já teve essa chama aí da clínica, né? De se sentir é, capaz de oferecer algo para outra pessoa e querer resolver isso de uma forma mais rápida possível, né?
Já teve participantes de cursos assim que eu fiz que falavam que queriam fazer com os pacientes, mas não queriam fazer a prática pessoal. Quando eu falei que isso não era possível, eles ficaram bem frustrados. Enfim, existem expectativas fantasiosas das pessoas, né? É importante a gente estar no lugar de instrutor, de professores, né? Preceptores, a gente passar, né? A tirar um pouco as expectativas fantasiosas das pessoas, não desmotivando elas, mas dizendo, né? Que bom que você tem essa vontade, mas existem alguns passos aí para isso poder acontecer, né? Só isso mesmo. Legal. Aí, Luciana, não sei se você quer Aí. contar para a gente um pouco o que que são essas imagens bonitas de Pois é, e aí só para fechar isso que nós estamos falando, né? Aí como eu estava contando, eu estava em São Paulo e aí a Jan Chosen, né, que é uma das autoras, né, criadoras desse protocolo MSL, que é o Mindful Eating Conscious Living, né, ela foi fazer uma formação em São Paulo, em Botucatu, e aí eu aproveitei, né, e foi uma semana, quase uma semana de retiro, era no formato de retiro essa formação, e eu aproveitei que estava lá em São Paulo e fui fazer a formação também, né, então eu sou instrutora de Mindful Eating nesse protocolo. E depois que eu voltei de São Paulo, né, e teve a pandemia, né, enfim, várias questões, eu precisei voltar no meio do meu pós-doc, e, mas meu pós-doc, ele era, só para deixar claro também, que era usando, né, o protocolo MBHP, que é o protocolo que o professor Marcelo Demaso, né, o pessoal do grupo Mente Aberta, criou, protocolo brasileiro, né, de promoção à saúde, né, intervenção baseada em mindfulness para a promoção da saúde, e foi usando em pessoas com condições crônicas, né? Então, a gente trabalhou com o pessoal de um ambulatório lá da, do hospital, né, da Unifesp, e nesse ambulatório era um ambulatório de doenças crônicas. Então, eu fiz o convite, né, para alguns pacientes, eles para participarem da pesquisa, e eles recebiam, né, intervenção baseada em mindfulness e uma intervenção de educação em saúde, né, e nós conduzíamos em paralelo dois grupos, era o grupo controle, né, o grupo educação em saúde, é, e o grupo de mindfulness, né, que recebeu intervenção baseada em mindfulness, conduzido pelo professor Marcelo, né, e a gente publicou recentemente esse primeiro artigo, né, desse pós-doc, que foi muito legal, assim, falando sobre esse aspecto da alimentação, né, e de estilo de vida, do autocuidado, e foi uma experiência, assim, para mim maravilhosa, né, de muito aprendizado como estudante, né, voltei a ser estudante, deixei de ser professora para ser estudante, então foi, assim, uma experiência muito rica, e aí quando eu voltei para Recife, né, aqui para Pernambuco, eu comecei, né, a fazer é, a promover alguns momentos, algumas experiências com o Mindful Eating, né? E essas fotos que estão aqui é da pesquisa de doutorado de uma aluna, né, que já finalizou o doutorado ano passado, que é a Silvia Bacalhau. Ela, o doutorado dela foi no Programa de Saúde da Criança e do Adolescente, da UFPE, e ela trabalha no IFPE, né, que é o Instituto Federal de Pernambuco, Tecnológico de Pernambuco, e ela convidou os estudantes, né, do IF para participarem da pesquisa. Então, foi uma pesquisa que tinha como objetivo avaliar o comportamento alimentar, né, e a percepção da imagem corporal desses adolescentes, que recebiam, né, intervenções baseadas em mindfulness. Então, foi um estudo misto, né, quanto e quali, e foi muito interessante, né, aí são algumas práticas do protocolo MSL, né, eu conduzi, foram 3 grupos, eu conduzi o grupo Mindful Eating, teve um grupo que foi usando o MBHP, que é um outro instrutor que trabalha conosco, que é o Igor Paraíso, e que é profissional da educação física, e um outro grupo também, Educação em Saúde, que foi a própria Silvia que conduziu, que foi baseado no Guia Alimentar para a População Brasileira,
Então, os 3 grupos, né, foram formados 3 grupos, e esse grupo que estão aqui as fotos foi o grupo do Mindful Eating, e a gente, né, teve a oportunidade de verificar, né, nos resultados do trabalho de Silvia, ela ainda não publicou os trabalhos, né, os artigos, estão em construção, mas a gente teve vários resultados bem interessantes, e focando aqui, né, no grupo Mindful Eating, que foi o grupo que eu conduzi, principalmente focado na parte da alimentação, né, que é o objetivo do protocolo, né. Falando do Mindful Eating, nós temos vários protocolos hoje, já temos alguns, vários não, né, alguns protocolos de Mindful Eating, porque vocês sabem, né, que as intervenções baseadas em Mindfulness, elas incluem, né, vários protocolos, né, o MBCT, o MBHP, o MBSR, né, e do Eating, a gente tem o MBEAT, que é o primeiro protocolo de Mindful Eating, que foi criado pela Cristela, né, e depois vieram esses outros protocolos, né, o MSL é um deles, e foi o que eu tive a oportunidade de fazer a formação, e aí são algumas fotos, né, dos estudantes, a gente organizava os horários, né, porque era no horário que eles estavam, era no contraturno do curso deles, eles são estudantes do IFPE, geram alguns, né, estudavam à tarde, outros de manhã, meu grupo era o grupo da manhã, eles estudavam à tarde, e aí de manhã a gente fazia 1h30 aí de prática. Então aí são algumas fotos, né, a gente pedia para eles levarem alimentos que eles sentiam desejo, prazer, né, esse protocolo ele tem, dentro, né, das sessões, ele tem algumas sessões que já são tradicionais, né, do body scan, essa foto que eles estão aí deitados foi a prática do body scan que a gente conduziu, da autocompaixão, nessa última foto aqui do lado direito, que eles estão se abraçando, e algumas práticas que focam mais nessa percepção de sentidos, né, que o alimento desperta, sabor, né, cor, odor, né, o cheiro dos alimentos, desconstruir um pouco, né, o que é essa dicotomia de alimento que pode, que não pode, que é proibido, que é permitido, né, então nessa prática aqui onde tem os biscoitos recheados, né, o pessoal deve estar dizendo, e nutricionista é essa, né, cheio de biscoito recheado, salgadinho, mas o objetivo da prática é exatamente esse, né, que eles levassem, foi solicitado que eles levassem um alimento que eles sentiam prazer ao comer, né, é uma prática que a gente trabalha o desejo, né, pelo alimento. Então, cada um levou o seu alimento de preferência, né, independente dessa, né, sem julgá-los em relação ao conteúdo nutricional do alimento. E eles levaram e a gente fez a prática, né. Então, assim, são um protocolo também que tem 8 sessões de 1h30, e a gente faz, né, essas práticas, fez essas práticas com os estudantes, e ao final, assim, foi muito interessante, né, os discursos que eles trouxeram, né, as experiências que eles trouxeram, como vocês colocaram agora, o Pedro contou aí, né, muitos deles dizem assim, oh, já ensinei, eu cheguei em casa, ensinei a minha mãe, né, a respirar quando estivesse muito ansiosa, né, é bem curioso, né, porque é bem isso mesmo, né, assim, é porque eu acho que o mindfulness, ele traz uma experiência tão positiva, né, para quem faz a prática, e que a pessoa fica tão satisfeita com aquela experiência, né, na maioria das vezes, tão feliz, é tão bom se sentir bem, né, é tão bom se sentir bem, que você quer compartilhar com as outras pessoas, para que as pessoas tenham essa mesma sensação, né, eu acho que vai muito por aí, claro que nós sabemos, né, da seriedade dos protocolos, né, do cuidado, porque é importante dizer também que muitas vezes algumas práticas podem trazer algumas situações adversas, né, já existem estudos sobre isso, os efeitos adversos das práticas de mindfulness é uma realidade, porque o que é o mindfulness, né? É a gente ter esse contato, ter essa presença consigo, né? Com aquele ambiente, com aquele contato, então, com aquele lugar, com aquela situação, e isso pode trazer, né, aí, sensações, percepções, sentimentos, pensamentos, que às vezes não são tão agradáveis assim, né? Embora a maioria das práticas tragam esse benefício, né, esse bem-estar, mas para algumas pessoas ou para algumas situações, ele pode também trazer algum desconforto, né? A prática pode gerar esse desconforto. Então, por isso, né, que a gente não pode aprender e sair reproduzindo com todo mundo, né? E, enfim.
Mas eu acho também que eu vejo assim como uma coisa positiva no sentido de, sim, né, que bom, né, que você entendeu a importância e que você acha que o outro poderia experienciar isso, né? E aí foi isso. Tu pode passar, por favor, Débora, próximo slide. É, aqui foi no curso, né? A gente tem um curso, como vocês falaram no início, é, estamos na segunda turma, agora finalizando a segunda turma, é um curso de especialização em abordagens comportamentais de alimentação e nos transtornos alimentares. É um curso de especialização lato sensu, que é pela UFPE, né? O UFPE acontece em Recife, é um curso multiprofissional em saúde, então vários profissionais, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física, terapeuta ocupacional, médicos, né? Essa primeira turma foi bem diversa e a gente, essa foto é uma aula sobre Mindful Eating, que eu conduzi, né? E a gente foi para um espaço de um colega que também trabalha com Mindfulness, então a gente fez uma prática do comer com atenção plena, focado nos tipos de fome, né? Para conhecer a fome, fome dos olhos, do nariz, do ouvido, a fome fisiológica, né? A fome emocional. E aí a gente fez a prática, não fizemos com a uva passa, viu, Pedro? Fizemos com chocolate. Eu levei um chocolate porque Pedro disse, era bom fazer alguma prática. Pode ser a uva passa que todo mundo já conhece, né? Então, mas não foi com uva passa, eu levei um chocolatezinho, né? Porque já era um pós-almoço aí, eu digo, acho que um chocolate vai dar mais um gásinho aí pro pessoal. Mas foi bem interessante essa experiência. Alguns já conheciam, né, o Mindfulness, outros nunca tinham escutado falar. Foi a primeira experiência e foi bem legal, assim, a gente teve um dia todo de prática, foi bem interessante. Pode passar, Débora, por favor. E aqui sou eu, né, praticando, performando algumas vezes, outras de fato praticando, né? E aí eu já falei um pouco, né, dessa minha experiência pessoal. Eu tenho tentado, né, incorporar essas práticas no meu dia a dia, às vezes práticas bem curtas, às vezes eu estou praticando e adormeço, porque eu já estou tão cansada quando me lembro, às vezes, ao final do dia. Eu acho importante a gente trazer isso para desmistificar um pouco também, né? Porque eu não sou uma zen budista, né? Então, eu tenho uma vida, sou docente, né? Muito pelo contrário, sou uma docente, né? De instituição pública, universitária, os corres, né, do dia a dia, né? Milhões de atividades. Além disso, sou mãe, né? Sou dona de casa, né? Enfim, tenho uma família que também, né? Precisa dessa atenção plena. E às vezes é difícil, né? Sendo bem sincera, às vezes é difícil trazer a prática, né, para o dia a dia, mas a gente vai tentando, né? Como pode, como dá. Às vezes tenta dar uma parada, vai para um lugar assim, né? Fazer um retiro para ter um tempo maior de prática, né? Tá ali vivendo mais aquilo, que eu acho que também instiga, né, a gente a voltar a incorporar no dia a dia. E é isso, né? Tentando sempre, não esquecendo dessa ferramenta que é fundamental, assim, pelo menos para mim, ela é super importante, assim, me auxilia, né, e já me auxiliou em momentos bem desafiadores, assim, da minha vida pessoal e profissional, e sou muito feliz, assim, de ter, né, de conhecer, de ter essa experiência, e de saber o quanto ela me faz bem. Assim, hoje eu, assim, me sinto muito feliz, né, por ter encontrado o Mindfulness, assim, né, nessa minha trajetória pessoal e profissional. E sempre que eu posso, né, que eu tenho oportunidade de compartilhar com as pessoas, eu levo essa fala e dentro a gente tem uma disciplina, a gente criou, né, uma disciplina eletiva aqui na universidade, no curso de nutrição, que é uma disciplina sobre abordagem comportamental, né, da alimentação e nutrição. E também a gente fala sobre o Mindful Eating, né, como é o curso de nutrição, a gente foca no Mindful Eating. E assim, os alunos sempre amam, né, essa aula.
E aí ficam sempre perguntando, professora, quando é que vai ter eletiva? Quero praticar, fiz aquela aula com a senhora, né? E dentro da universidade a gente tenta, como eu não estou na assistência, né, não estou no serviço, eu tive algumas oportunidades de trabalhar em serviço na época do meu pós-doc, né, às vezes aqui na cidade, né, onde eu moro, onde é o nosso centro, a gente tem algumas parcerias com a prefeitura, então, às vezes, na atenção básica, na atenção primária, o pessoal convida, né, em alguns momentos para a gente fazer alguma ação, geralmente em janeiro, né, que tem o Janeiro Branco, né, e aí, me convida, eu vou lá na UBS, a gente reúne, às vezes, nos grupos, né, da Academia da Saúde, a gente reúne o pessoal e faz uma prática, às vezes, do mindfulness com movimento, então eles acham bem interessante. Então é isso, a gente está sempre, né, tentando jogar essa sementinha aí, pulverizar essa semente aí para que as pessoas conheçam um pouco sobre o mindfulness e o mindful eating, e trazendo também, né, tentando sempre buscar trazer essa experiência prática pessoal para não esquecer, né, da importância de viver isso e poder falar sobre isso, fica bem mais fácil. Então é isso. Pode passar, né. E aí eu queria convidar vocês para a gente fazer essa prática, né, uma prática de mindful eating, que é a prática da fome e da saciedade, né, de consciência, né, sobre esses sinais interoceptivos, né, que são sinais que nós temos, né, internos, mas que como o da respiração, né, que a gente às vezes até esquece que respira, né. A gente sabe que está vivo, mas a gente esquece que respira, né, que para estar vivo a gente precisa respirar. E a prática da respiração, ela vem muito nesse sentido, né, da gente, voltar, né, se conectar com essa experiência da respiração. Que é uma coisa, né, é natural, genuína, né, faz parte da nossa experiência de estar vivo, e a gente muitas vezes esquece, né, de usá-la, e é uma ferramenta tão importante que está sempre com a gente, né. Mas como o foco aqui hoje seria para trazer um pouco da experiência, né, nessa perspectiva da alimentação, eh eu queria convidar vocês para a gente fazer essa prática. E aí eu pedi, né, para que quem pudesse trazer uma garrafinha d'água, para que a gente possa, eh, conhecer um pouco mais, né, dessas práticas do eating. Tá todo mundo com a garrafinha, eu falei uma garrafinha porque o copo, né, é uma quantidade, o volume menor, né, mas a garrafa fica um volumezinho maior. E aí, o que é que vocês acham? Será que dá tempo da gente fazer? Pronto, todo mundo aí com a garrafinha na mão, ótimo. Claro, dá sim, vamos lá. Estamos nós com as garrafinhas aqui. Certo, que bom. Então vamos lá. Tô vendo aqui algumas pessoas do nosso grupo. Eu divulguei hoje, né? Eu falei para o Pedro, a semana foi tão corrida, né? Tão sem presença, que eu acabei esquecendo se tinha alguma divulgação para compartilhar, mas aí vi aqui que algumas pessoas conseguiram dar uma passadinha. Então eu convido vocês mais uma vez, né, para estarem aí, de uma forma presente, mas ao mesmo tempo, atenta. A gente pode se sentar antes da gente beber água, né. A gente pode mais uma vez tentar aí fazer essa conexão com o nosso corpo, né, sentado ou deitado, tentar antes de a gente fazer a nossa prática, né, observar o nosso corpo, observar como estamos nesse momento. Observar as sensações presentes, os pensamentos presentes, se conectar com o corpo, levando a atenção especialmente para o nosso sistema digestório, né. Faço esse convite aí para que vocês prestem atenção, né, especialmente para o nosso estômago. A gente pode fazer umas 3 respirações mais profundas, puxando o ar pelo nariz e soltando pelo nariz.
E aí eu convido vocês para prestarem atenção, levarem a sua atenção para o seu estômago, observando, tentando, né, aí se conectar com esse órgão que é tão importante no nosso sistema digestório. Tem um papel de armazenar os alimentos que nós consumimos. Acredito que muitos aqui já tomaram café da manhã, alguns mais cedo, outros um pouco mais tarde. E o convite é para que vocês prestem atenção no volume que está ocupado nesse estômago. O nosso estômago é como se fosse uma bolsinha, né, que armazena aí esse alimento, esses líquidos, né, que nós consumimos. E nós podemos aí levar a nossa atenção para o estômago e perceber quanto ele está preenchido, quanto ele está cheio. É o nosso estômago que nos dá os sinais, né, iniciais de fome ou de estarmos saciados. Então, dentro da prática de Mindful Eating, das práticas de Mindful Eating, observar esses sinais internos de fome e saciedade, eles são fundamentais para que a gente possa, de fato, identificar quanto precisamos consumir daquele alimento, daquela refeição. Então, eu convido aí para que vocês observem esse estômago, tentem se conectar com essa parte do corpo e observe o quanto ele está preenchido numa escala de 0 a 10, sendo 0 nenhum alimento e 10 totalmente cheio, preenchido. Vocês podem dar uma nota a essa fome, sendo 0 muita, muita fome, totalmente vazio o estômago, e 10 nenhuma fome. E aí vocês podem pensar, se conectar aí com o estômago e pensar em que nota vocês dariam para essa fome nesse momento. E aí eu convido vocês para abrirem a garrafa de vocês e tomarem um pouco dessa água. Vocês podem ir tomando aos poucos esse volume de água, sem pressa, tá? Para ninguém se engasgar. Mas vocês podem ir tomando aos pouquinhos, né? Dando alguns goles na garrafa e percebendo, ainda conectado com o estômago, percebendo esse preenchimento do estômago. E aí, quando vocês perceberem que não conseguem mais ingerir a água, porque estão cheios, vocês podem parar, tá? E aí vocês podem ir tomando a água até vocês perceberem que se vocês beberem mais um pouco, vocês vão ficar nauseados. Começarem a perceber uma sensação de muito cheio, que não está mais entrando, está ficando um pouco nauseado, vocês param, certo? Mas vão bebendo aí. Alguém já parou de tomar água? Já se sentiu preenchido, cheio? Podem colocar aí no chat. Quando vocês perceberem que já estão cheios, vocês podem mais uma vez, né, fechar os olhos, talvez fique um pouco mais fácil, e
perceberem novamente, né, numa escala de 0 a 10, observarem o quanto esse estômago está cheio, agora, depois de ingerir essa água, né? Então, agora já nós vamos falar de saciedade. Então, numa escala de 0 a 10, onde 0 eu estou pouco satisfeito, nada satisfeito, e o 10 muito satisfeito, muito saciado, né, na verdade, não é nem satisfeito, é saciado, muito saciado, ou seja, o estômago está muito cheio, né? Então, a gente vai usar essa escalinha aí agora para avaliar a nossa saciedade. Então, quanto eu estou cheio, né? 0, pouco cheio, nada cheio, né? Que eu acredito que a maioria não está. E 10 sendo muito saciado, né? Muito cheio, já assim no limite, né? Do limite. E aí vocês podem observar essa sensação, né? Olha aí, 10, né? Acabei de tomar, tô vendo aqui os comentários no chat, né? Alguém colocou, acabei de tomar café da manhã. Pois é, beber um pouquinho, né? Já tá bem cheio, né? Pois é. Provavelmente muitos vão se perceber bem cheios já, né? Aí entre 9 e 10, muito bem. E aí a gente pode agora conversar um pouquinho sobre essa experiência. Pode ser? Pronto, Débora. A ideia aqui, né, é que a gente possa ter esse contato, né, essa percepção da consciência da nossa fome e da nossa saciedade, dos sinais de fome, né? Porque muitas vezes, dentro da prática clínica, né, quando nós estamos trabalhando com pessoas, né, e aí podemos estender, inclusive, isso para os transtornos alimentares, né, a gente tem nos transtornos alimentares, alguns dos transtornos, né, essa percepção de fome e saciedade era totalmente perdida, né, como, por exemplo, na anorexia nervosa, né, então, assim, há uma negação da fome. Então, recuperar esses sinais de fome e saciedade são etapas bem posteriores, né, ao tratamento, porque o indivíduo nega, mesmo que ele perceba esse sinal de fome, ele nega a fome. Então, muitas vezes isso nem pode ser trabalhado no início, porque é muito difícil a pessoa se conectar com o corpo, né, e ter essa percepção que nós tivemos aqui, a maioria de nós, né, sim, estou cheio, sim, estava com fome, ou então não, já estava cheio porque tomei café da manhã. E no transtorno de compulsão alimentar, o inverso, né? É, a dificuldade de perceber-se saciado, né? Então, a pessoa perde o exagero, né? O descontrole alimentar que vem ali num episódio de compulsão alimentar, onde o indivíduo só para quando ele não consegue mais ingerir. Alguns, inclusive, até vomitam, né? Não é nem uma característica do transtorno de compulsão alimentar, porque ele não utiliza mecanismo compensatório, né? Ou seja, diferente da bulimia, que consome, né, tem um episódio de compulsão e depois ele utiliza o laxante ou o próprio vômito autoinduzido para, né, colocar para fora aquele alimento. No transtorno de compulsão alimentar, a gente não tem esse mecanismo, né? Não tem a utilização desse mecanismo, mas às vezes o vômito vem como uma resposta fisiológica mesmo, assim, o estômago está tão cheio, tão exageradamente cheio, que a pessoa fica nauseada e vomita, né? E aí é exatamente essa perda da percepção da saciedade, né? O de parar quando está saciado, né? E, geralmente muita gente colocou aqui, não, já não vou mais tomar, porque já vim cheia do café da manhã, então já bebi a água, não aguento mais. Eu sei que se eu beber mais um pouquinho eu vou me sentir mal, né? E, e dentro da clínica, independente, né, de ter ou não o transtorno, nós também ensinamos, né, através dessa prática, podemos, né, ensinar, compartilhar com o nosso cliente, paciente, como a gente queira chamar, para que ele possa começar a exercitar, né, essa coisa da percepção do sinal de fome. Por que eu estou de fome? Porque muitas vezes, né, e aí vem os conceitos do mindfulness, a alimentação ela se torna tão automática no nosso dia a dia que a gente esquece de prestar atenção no nosso corpo, né? Será que eu estou com fome mesmo? Às vezes a gente toma café da manhã, por exemplo, hoje, né, um sábado,
que as pessoas geralmente acordam um pouco mais tarde, tomam um café mais tarde, e aí, tipo, quem acordou agora 10 horas, é, existem, né, a gente tem essa coisa cultural de almoçar ao meio-dia, né, ou em torno do meio-dia, então, às vezes, a gente acordou às 10, meio-dia já não está com fome, né, se a gente fosse medir essa escala da fome de 0 a 10, eu diria que eu estou com 5, né, 7 de Comer fome, porque está eu na hora agora, de comer, né? Porque está na mas hora. exatamente, né, o automatismo, não é a hora de comer, né, então tem aquela coisa de tem que comer, e até a gente pode comer, mas será que eu preciso consumir uma quantidade de alimento que eu, da mesma quantidade de alimento que, por exemplo, se eu tivesse me acordado às 6 da manhã, 7 da manhã eu tivesse tomado café, né, e só vou almoçar às 12, provavelmente eu vou estar com bastante fome se eu não fiz nenhum lanche, né, nesse intervalo. Mas se eu me acordo às 10 e almoço às 12, e vou almoçar às 12, provavelmente eu não terei a mesma fome, né? E aí, assim, prestar atenção nisso, né? Quando eu estou de fome, não é para não comer, mas quanto é que eu preciso de fato consumir para que a minha fome, né, eu seja saciada dessa fome fisiológica e, né, eu não precise consumir tantos alimentos assim, né? Como se no meu dia a dia, quando eu tipo, faço um café da manhã mais cedo, né? Então, prestar, Você ou então, só para finalizar, então, quando eu estou saciado, né? Será que eu consumi essa quantidade e eu já estou saciado, né? Ou não, eu preciso repetir, colocar mais alimentos, né, nessa refeição. Então, essa coisa, né, dessa reconexão com o corpo, com esses sinais, elas são fundamentais para que a gente possa, de fato, não é controlar esse consumo, né? Mas é ter consciência desse consumo, sabe? Dessa questão quantitativa, né? Do alimento. Pode falar, viu? Desculpe ter me interrompido aí. Imagina, imagina. Eu queria trazer 2 pontos do que você trouxe. Primeiro, falar que eu achei a prática interessantíssima. Eu nunca tinha feito prática com água. Eu achei maravilhoso ser com água, porque eu acho que a água, de alguma forma, é um alimento neutro, então as pessoas também não têm Sim, tanta culpa, tantos julgamentos, né? A água é água, gente, isso. tem que beber É água. água. Todo mundo precisa, né? E eu achei interessantíssimo. Eu queria trazer 2 pontos e te pedir até depois para comentar. Eu queria ouvir um Sim. pouquinho mais sobre o grupo que vocês fizeram com os adolescentes, porque eu acho que a adolescência é um momento muito sensível e que a gente sabe que é onde começam muitos transtornos alimentares e hoje, infelizmente, os jovens são massacrados, né, com imagens, com orientações esdrúxulas, né, a rede Sim. social que traz uma pressão muito grande. E esse trabalho que vocês fizeram com os jovens lá, um pouquinho. E um outro ponto que eu acho que é interessante é que eu acho que essa prática, como você falou, ela não serve só para pessoas com transtornos, né? Quando a Sim. gente faz o curso, por exemplo, para os estudantes de medicina e de enfermagem, a gente usa uma adaptação mais de mindfulness para a promoção da saúde, a gente discute com eles, mas uma das coisas que a gente fala é sobre o mindfulness da vida diária, que é, você vai ver muita gente comendo com o celular na mão, né? A pessoa está comendo e o celular está ali, seja mandando mensagem, sendo vídeo do TikTok e tal, e uma desconexão muito grande com o corpo, né? Sobre isso que você falou, assim, como é que é o seu corpo quando ele está saciado, quando ele está satisfeito? Uhum. Como é que é o seu Exato. corpo quando ele está com fome? Né? Ou então, ao Uhum. contrário, né, nos profissionais de saúde, que tem essa escala de trabalho super massacrante também, às vezes a pessoa ignorando os sinais que o corpo está dando de que está com fome. Né? E aí daqui a pouco desmaia, ou então tem uma tonteira, ou então Sim. morrendo de sede, né? Então ignora ali a que você falou da interocepção, né? Que sinais que o corpo Uhum. está dando que ele está precisando de alguma coisa? Que sinais que o corpo está dando que ele já está bem, não precisa de mais Uhum. nada, né? Então eu Uhum. acho que essa prática ela pode ser muito interessante para trabalhar isso também, sair do piloto automático, né? A gente brinca quando a gente faz o curso. Quem nunca comeu um pacote de pipoca e quando chegou meteu a mão e falou: e acabou, gente, não Exato. tem mais nada, cadê a pipoca que estava aqui, né? Porque está ali no É. cinema, e quando vê aquela Exato. pipoca, então É. acabou, né? Então, mesmo para quem não tem, né, uma questão mais séria de saúde mental relacionada à alimentação, eu acho que vale muito, né, essa prática nesse sentido de, poxa, vamos investigar aqui. Eu acho que culturalmente a gente até melhorou um pouco nessa questão de tem que esvaziar o prato, tem que papar tudo, né? Que
condicionava a pessoa a que se está no prato tem que comer, né? Hoje a sim, gente já tenta ser um pouco mais respeitoso, mas a gente muitas vezes ainda é condicionado assim, né? Tá ali tem que comer, porque tá no prato tem que comer. E sim, eu vejo os jovens, né, os estudantes que são cursos integrais, super pesados e tal, eles se alimentam muito mal, né? E às vezes comem correndo, e aí come no celular. Aí outro dia foi até bonitinho que eu reencontrei um aluno que fez o curso ano passado e falou: professora, eu parei de almoçar com o celular na mão, hein? É que bom! Pelo menos um momento do seu dia você consegue ter um pouquinho mais de presença, né? Porque a gente se alimenta várias vezes por dia, né? sim. E aí pode ser um momento de conexão, né? Então acho que Então, você trouxe aí, eu achei muito interessante, assim. E aí eu queria te pedir para falar um pouquinho da experiência com as adolescentes e para a gente ir fechando, que o nosso tempo está se encerrando, queria sim, que você deixasse uma mensagem também, uma dica ou algum tipo de, seja uma dica de leitura ou então alguma dica de referência, alguma coisa sim, sobre quem tiver mais interesse em conhecer mais sobre mindfulness para alimentação, né? Porque eu acho que você sim. trouxe um outro aspecto muito muito Entendi, fundamental. A filha, gente vive legal. um mundo hoje muito preocupado com o tamanho, a forma, o emagrecimento, a performance esportiva, né? Uma certa vigorexia ali, todo mundo tem que performar, e às vezes a alimentação vira um momento de sofrimento, né? Sofrimento profundo, porque a pessoa não pode comer o que quer, tem que bater uma meta de proteína, de Porque, na caloria. verdade, a alimentação se tornou, né, esse momento de vigilância, né? Eu digo assim aos meus alunos que eu estou olhando aqui tentando achar um livro só para mostrar, mas, enfim, depois eu posso mandar a foto para vocês compartilharem com o pessoal. É, eu digo, brinco assim, né? Eu digo, hoje em dia, o momento, né, de refeição, que, né, socialmente é um momento de acolhimento, né, de reunião, de compartilhar, né? É, se tornou um momento de vigilância, né? Então, é um olhando o prato do outro, e quando a gente chega no restaurante, pega um cardápio, a pessoa fica, vai comer isso mesmo? Mas, menina, mas isso tem muita gordura, não, isso tem muito açúcar, né? Então, é aquela neura, né? E, assim, infelizmente, esse terrorismo nutricional, ele vem cada vez, ainda vem, né? Muita pressão, né? E é como você falou, as redes sociais, e para os jovens, especialmente, lidar com isso, né? Por um lado, uma sociedade que exige um padrão alimentar, existe um padrão corporal, né, perfeito, e por outro lado, a própria rede social que está ali toda hora entregando conteúdos para você de receitas, né, que não necessariamente, ou de alimentos, de propagandas de alimentos, né, que nutricionalmente não são muito adequados. Então, é muito complicado, né, fazer não necessariamente essa dicotomia é ruim, é bom, né? Mas perceber em que momento eu posso me permitir consumir um alimento, né? Que talvez nutricionalmente não seja o mais adequado, mas socialmente é o momento. Então, se eu saio para celebrar um aniversário, e tem um bolo de aniversário, né? E eu fico, não, o bolo, será que tem muito açúcar? Será que é não sei o quê? Será que eu vou engordar? Será, né? Se você fica ali preocupado e esquece que aquilo é um momento de celebração, isso acaba sendo muito preocupante. Começa a ser muito preocupante, né? Se você está toda hora ali atento, vigilante, se posso comer ou se não posso comer, se vou engordar, se não vou engordar, se eu vou ter diabetes, porque meu pai teve. Eu até esqueci de dizer que naquela prática que a gente fez dentro do curso de especialização, tinha uma aluna, né, depois a gente faz o momento ali, né, dos insights, e, enfim, e aí teve uma aluna que disse que não conseguiu comer o chocolate, eu disse que a gente fez a prática com chocolate, né, ela foi, primeira mordida e depois ela disse que não conseguiu mais, porque na hora ela pensou, meu Deus, eu comendo esse chocolate, e meu pai é diabético, e eu não podia estar comendo, né? Ela assim, já pensou em toda a fisiologia, a resposta da insulina, sabe? Então, para você ver, né, como outros adoraram, né? Se tiveram maior percepção ali de sensações boas, outros ficaram muito preocupados com um pequeno chocolate. E olha que não foi uma barra de chocolate, não. Foi um pedacinho, né? Mas, enfim, então, eu acho que, respondendo de trás para frente, né, eu acho que essa consciência, né, as práticas de Mindful Eating, elas trazem muito essa reconexão com o corpo, né, essa desconstrução dessa dicotomia alimentar, né, essa percepção
dos sinais internos, mas também do quanto o ambiente está impactando nas nossas escolhas alimentares. Então, faz muito a gente refletir e tomar consciência sobre isso, né? Então, acho que nos ajuda, inclusive, a olhar, por exemplo, um post no Instagram e ser crítico em relação àquilo, né? Será que realmente eu preciso desse corpo? Será que realmente eu um dia chegarei nesse corpo, né? E aí, voltando e fazendo ao mesmo tempo uma conexão com a experiência lá, né, com os adolescentes da pesquisa de Silvia, e foi muito interessante, assim, né, porque eles tinham exatamente essa idade, né, 17 anos, 16 anos, né, máximo 18 anos, e eles estão nesse momento de construção, né, da sua própria identidade, né, da sua própria identidade, né, pessoal, profissional, né, um curso técnico. Então, eles traziam muito essa questão, né, de se sentir culpados, porque às vezes não tinham tempo de fazer uma boa refeição, e às vezes levavam uma coisa num lanche, comiam um lanche, coisa mais prática, né, porque não tinham tempo enfim, preparar para levar, né, a refeição, ou de estar comendo errado e aquilo fazer mal para a saúde deles e para o corpo deles, né, especialmente entre as meninas, né, essa preocupação com o corpo, com o padrão, de atingir o padrão corporal, de não se sentirem que tinham um corpo, né, bonito, né, adequado. E depois da intervenção, né, não digo que foi mágico, né, porque são 8 semanas, não dá para você mudar muita coisa, mas uma maior autocrítica, assim, será que realmente eu preciso ter esse corpo, sabe? Será que o meu corpo não está adequado para o que eu preciso hoje, né? Será que, né? Então, assim, esse manejo, sabe? Eu acho que o mais importante de tudo, quando eu falo jogar essa sementinha do mindfulness, é tipo assim, parar para pensar sobre, né? Será que hoje eu estava muito corrida e comi um lanche? Posso tentar voltar a fazer uma melhor alimentação, sabe? Não sentir essa culpa, né? Não se julgar tanto. Então, eu acho que a gente conseguiu muito chegar nesse lugar, né? Eles traziam muito isso na fala deles, né? Uma coisa interessante também, embora não era o objetivo do protocolo, né, da gente, mas essa autorregulação emocional, né? Então, muitos deles diziam assim: professora, eu estava tão ansioso que fazer uma prova, e aí eu me lembrei, eita, vou respirar. Espera aí, eu vou fazer uma prática de respiração, né? E aí era tão bonitinho ouvir aquilo deles, né? Que, tipo, como eu estava falando, né, tem essa ferramenta, eu posso usar, eu aprendi, eu já sei como usar, né? E aí parar, respirar e dizer que fez uma prova mais tranquila. Então, eu acho que são efeitos, né, e esse contato, né, quando você experiencia esse contato com a prática de mindfulness, seja de outros protocolos ou mesmo do item, eu acho que a gente fica, eu acho não, né, nós ficamos mais atentos, né, então eu acho que essa atenção voltada para si, né, para como eu estou, o que é que eu estou pensando, se esse pensamento de fato é real, como eu estou me sentindo, é assim, o começo, né, de uma grande jornada que pode aí, para quem quer, né, conhecer, se aprofundar mais sobre essa experiência. Então, foi muito, muito interessante, né, a pesquisa de Silvia, assim, trouxe resultados muito, muito legais, né, tanto no meu protocolo, digo meu porque eu produzi, né, não é meu, mas também com o grupo do MBHP, né, que o Igor conduziu, foram resultados bem promissores, e especialmente, né, nessa população que, como você disse, tem tanta vulnerabilidade aí, né, inclusive para transtorno alimentar, né, então a gente ficou muito feliz com os resultados. E aí eu deixo uma dica, a dica que eu deixo é um livro, ele tem uma linguagem bem simples, né, porque eu não estou conseguindo, a minha secretária fez uma arrumação aqui, eu não estou conseguindo identificá-lo aqui na minha estante, mas eu posso depois mandar para vocês a foto, a referência. É um livro, o nome do livro é Mindful Eating, Comer com Atenção Plena. É, é da Cíntia Antonassi e da Manuela, esqueci o sobrenome da Manuela agora. São duas nutricionistas, né? Já está na segunda edição esse livro. É um livro fininho, né? Tem uma linguagem bem simples, assim, fala um pouco sobre o mindfulness, e aí já entra sobre o que é o mindful eating, né? E não é nada assim acadêmico, né? Uma leitura bem, bem leve, mas que ao mesmo tempo é, fala um pouco, né, sobre a importância das técnicas, e aí fala um pouco dos protocolos. É bem interessante, e acho que vale a pena a leitura, fininho, dá para ler rápido,
e a pessoa conhecer um pouco mais sobre o mindfulness, né? Essa perspectiva da alimentação. Acho que é uma boa dica. Muito Temos também obrigada. um grupo, né? Nosso grupo, acho que estava lá no meu último slide, o nosso grupo Alimente a Mente, que é um grupo de pesquisa e extensão, que a gente tem aqui na UFPE. Nosso grupo, ele... Ah, não está aí, né? Botei só o meu contato, mas @alimenteamente.ufpe. Vocês podem encontrar também no Instagram, a nossa rede social. A gente não fala só sobre mindfulness, né, nem sobre mindful eating, mas fala sobre comportamento alimentar e todas as suas aí intersecções, né, com os transtornos. Então, geralmente, os posts, né, são bem feitos, produzidos pelos profissionais do grupo e também pelos estudantes. Eu acho que é uma forma também da gente se aproximar, de ver a alimentação e nutrição com outra perspectiva, né, além dessa forma tradicional, né, de estudar, de compreender mais a nossa relação com a alimentação. Então, eu convido aí vocês também para me seguirem. E, ultimamente, minha rede social está um pouco defasada, sem muito tempo de estar atualizando, mas tem algumas coisas lá também, né, que em outros momentos eu produzi sobre o Mindful Eating também, que vocês podem consultar. Mais uma vez eu agradeço aí a oportunidade, Débora e Pedro e todos que estão aqui, né, por estarem aqui com a gente nessa manhã de sábado. Aqui, por incrível que pareça, está chovendo hoje. Você disse que aí estava um sol lindo, né? Aqui não está um sol, pelo menos por enquanto. O tempo está bem estável, mas está tudo bem. Muito obrigada e fico à disposição para outros momentos. Muito obrigada, Luciana. A gente depois, quando for subir esse material para o YouTube, a gente pode colocar os contatos na legenda, né, do Ótimo. Alimente. Adorei esse nome, Alimente a Mente, achei fantástico. A gente linka lá. Aproveitando também falar que a gente tem, né, um perfil no Instagram, que é o Mindfulness Rio UERJ, que é exatamente para Uhum. compartilhar as nossas atividades, os nossos trabalhos, então também para te convidar para conhecer. Sim, E aí é isso, gente. Agradecer a todos que participaram aqui. Esse material posteriormente vai para o YouTube, para que a gente possa ter essa oportunidade de ver o trabalho da Luciana. Posteriormente, a gente vai combinar, né, uma data com ela para a gente poder gravar também um pequeno podcast podcast, né? mais sintético sobre o trabalho dela. É, Queria ver se Pedro quer comentar alguma coisa, mas para nós é só reforçar o quanto é importante, né, para a universidade as atividades de extensão, porque permitem essa troca. Né? Eu acho que trazer as possibilidades de inserção de mindfulness na universidade pública e no SUS é fundamental, porque, como você falou, não é só uma ferramenta que a gente usa como que depende do profissional de saúde. Eu acho que tem uma potência muito grande no mindfulness, que é uma habilidade que a pessoa ganha para a vida, né? E aí Sim, depois ela usa isso da forma uhum, que faz, né? Então você contou da estudante que fez lá antes da prova e tal, a gente está ali, sim, a pessoa ganha, assim, né? Tem um empoderamento ali importante nesse sentido de ganhar um recurso para a vida, né? Aquilo ali ela vai incorporar para a vida dela e ela usa da maneira que faz sentido, né? Então, queria te então, agradecer muito, é, convidar todos para assistir quando subir no YouTube também. Ver se tem algum dos participantes, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário também, né, antes da gente encerrar, eu também fico à vontade aí, quem está online com a gente. Algumas pessoas estão agradecendo aqui no chat, né? Gostou muito da prática, gratidão. sim. Falar uma coisa Podia, que hum, Fala, podia Beli. repetir o nome do livro? É Que eu não mindful anotei na eating, hora. mindful eating, Mindful. comer com Tá. atenção plena. Deixa eu ver se eu acho aqui, meu Deus, é Ok, porque ela ok, arrumou, ok. Vou procurar. mas eu mando para vocês, tá? Tá. Quando a Luciana nos mandar, a gente acrescenta também no vídeo e no link qual é o livro, Não para estou a gente achando. poder ajudar. A Ok. arrumação aqui foi uma arrumação Obrigada. que desarrumou minha organização, minha desorganização ficou. Eu me acho aqui na minha baguncinha, mas eu já estou nem conseguindo visualizar o vídeo. Mas eu mando para vocês sim. eu agradecer a Luciano. Nunca tinha feito essa prática de ter atenção plena da saciedade. Achei muito interessante, muito potente, né? Sim,
E assim como a respiração, né, nos protocolos de mindfulness a gente faz uma prática de caminhada, atenção plena, que eu acho muito interessante, né? Ter Sim. consciência do que a gente faz quando a gente está andando, né? É uma coisa que a gente faz no automático, respirar, andar e comer também, né? É uma coisa que a gente faz no automático. E, assim como a respiração e a marcha, a saciedade sempre está ali. A gente pode acessar essa consciência quando a gente Uhum, quiser. Muito potente, não só para quem tem transtorno alimentar, mas para qualquer pessoa, para ter sim. uma alimentação mais consciente, ter escolhas mais conscientes. Já achei bem interessante mesmo. Eu percebo que é, quando eu machuco o pé, eu percebo mais, eu tenho mais consciência da minha marcha do que quando meu pé está funcionando. E é a Uhum. mesma coisa, eu tive virose, tive má digestão, aí eu tive consciência da minha saciedade. Sim, é verdade. Infelizmente, e às vezes só acessamos essa consciência nesses momentos, né? Exatamente, quando tem alguma disfunção. É. E eu acho muito potente trazer consciência para esses estados internos, né, corporais. É, então, tudo bem, né? Sendo uma ferramenta mesmo para Sim. trazer a consciência voluntariamente, mesma coisa não estando chamando atenção por alguma disfunção. Hum. É, deu vontade de fazer que nem os alunos, assim, já chegar para os pacientes com transtorno. Ensinar, né? Fique à vontade. Não fui eu que inventei, já estou aí reproduzindo também. E aí, uma coisa só que eu esqueci de comentar, né, que a Débora falou e o Pedro falou agora, é da distração, né? Infelizmente, a gente vive num mundo de muita distração, né? De muitos estímulos. Então, hoje, com as redes sociais, a gente vê muito, né? Aqui em casa é proibido levar o celular para a mesa. Eu fico no controle aqui. Eu digo, opa, deixa o celular. Mas às vezes até eu mesmo estou esperando alguma notícia, aí minha filha fala, manhã com o celular. Aí eu digo, né? Então, assim, né? Mas, assim, nós sabemos o quanto a gente se distrai. E aí isso pode impactar totalmente, né? Nessa dificuldade de acessar esses sinais, né? De fome, do quanto eu estou satisfeito, saciado, né? Porque a satisfação também é diferente da saciedade, né? Vale salientar isso. Estar saciado, você pode estar saciado e não necessariamente satisfeito, né? Satisfação é muito mais subjetiva. Então, eu posso comer, me sentir cheia e ainda assim não estar satisfeita, né? E isso também é uma coisa que a gente precisa trabalhar dentro do mindfulness, né? Qual é a percepção, a sensação, né? E as emoções que estão sendo ali reproduzidas por aquele ato de se alimentar, né? Ou pós-alimentação. Então, isso aí é uma coisa mais, né, para um outro momento, mas eu acho que vale também a gente despertar as pessoas sobre isso. Como eu também posso comer um pequeno pedaço de alimento e ficar super satisfeita. Será que eu preciso comer uma barra toda de chocolate para me sentir satisfeita? Né? Ou será que um pedacinho só eu não consigo alcançar esse mesmo nível de satisfação? E aí as pessoas começam a pensar sobre isso. Acho que é uma coisa também que vale a pena pensar, né? Estar atento. Mas eu agradeço aí, viu, Pedro, pelo contato, fica à disposição, a Débora, o Pedro e a todos. Quando precisarem e quando quiserem marcar o podcast, a gente agenda aí. Vou me organizar para a gente arrumar um tempinho para a gente gravar assim, tá? Eu que agradeço a disponibilidade. Assim. Muito obrigada, então, Luciana, muito obrigada a todos que estão aqui com a gente. Mais uma vez, né, enfatizar o quanto esse espaço é rico, né, e potente para a gente trocar. E nós temos toda terça-feira às 18h30 uma prática online aberta que é o Medita UERJ, né? Então fica esse convite também para quem quiser praticar mindfulness com a gente. Toda terça às 18h30 no Instagram, a gente tem um espaço aberto para fazer essas práticas, porque às vezes as pessoas precisam, né, de ter um instrutor, uma pessoa para apoiar. Então são todos instrutores bem experientes da nossa equipe e é uma oportunidade da gente, às vezes, fazer uma manutenção, né? Você terminou um curso, terminou um protocolo e ainda precisa de um suporte para praticar junto, que é muito gostoso também. Então, gente, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigada a todos. Obrigada, um abraço, pessoal. Bom